não fatura mais por falta de mão de obra? O fim do apagão de talentos é agora. Se você é líder de equipe e você precisa de mão de obra qualificada para continuar faturando e escalando seu negócio, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te contar uma coisa que é tão simples que eu tenho implementado aí nas empresas dos meus mentorados, dos meus executivos mentorados, executivas mentoradas, que eu quero contar aqui para você, que é tão simples que até o final desse vídeo você vai ter uma percepção pelo menos mais ampliada, uma percepção e uma consciência maior como um tomador de decisão do seu negócio. E é uma coisa que pouca gente do RH costuma falar tão explicitamente para você. E se você já gostou desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, pois este vídeo e assim como outros temas relacionados à gestão de pessoas, a gente consegue trazer para você toda santa semana novos conteúdos, alguns mais polêmicos, outros mais técnicos, mas sempre trazendo para você o melhor conteúdo que eu aprendi ao longo desses 15 anos trabalhando em empresas internacionais e eu trago bem mastigadinho para que você, como empresário e empreendedor, consiga já implementar na tua empresa assim que sair desse vídeo, tá bem? Então, considere se inscrever, dá o seu like, curta e compartilha com quem você acha que vai fazer sentido. Então, bora lá! Este vídeo aqui, ele tem alguns capítulos que vão te ajudar você a se situar. Então, o primeiro capítulo a gente vai falar bastante de o que seria esse pulo do gato, tá bem? O que seria isso que vai abrir sua consciência e ampliar a sua visão como gestor de um negócio, como dono de um negócio que toma a decisão. Então, o que é isso dentro dessa perspectiva de candidatos qualificados? Então, vou falar uma coisa que vai ser algo que vai ampliar sua cabeça. Segunda etapa aqui, a gente vai falar de que existem alguns sinais de que talvez você ainda está pensando pequeno. E que sinais são esses? Então, conforme você for falando sim para cada uma dessas perguntas que eu for fazendo, significa que você ainda está pensando pequeno, mas que você tem potencial de pensar maior, tá bem? E por último, sim, eu vou falar do plano perfeito que eu tenho implementado nos meus clientes, nos meus empresários e empresárias que confiam a empresa deles para a minha equipe de consultores, assim como eu também atuo de frente com vários projetos em várias empresas e que muita gente tem falado para mim que era o antes e depois. Entrei de uma forma e aí mudou totalmente em termos de dinâmica, melhorou pra caramba e até mesmo os donos de startups, donos de uma empresa tradicional começou a sentir na pele o que é ter de verdade uma equipe boa, para eles poderem descansar a cabeça, poderem se ocupar com networking, poderem se ocupar com expansão de negócio, de ir em eventos, de ir até mesmo em viagens de negócio, sem a preocupação de que a operação vai parar ou vai ficar meio capenga, na volta vai estar cheio de problema. Não, pelo contrário, vai chegar e vai ver até mesmo que o faturamento melhorou sem a presença deles, não é mesmo? Então, é isso que eu quero trazer aqui para você, essa sensação de liberdade, de poder se expandir no seu negócio. Então, bora lá. Primeiro capítulo aqui tem a ver com abrir a cabeça. Abrir a cabeça é o seguinte, gente, vocês que são empresários, e isso eu falo para todo mentorado, vocês ficam muito preocupados em montar um pipeline de clientes, não é mesmo? Quando vocês estão tocando um negócio, principalmente se não é um negócio já herdado, porque às vezes você herda um negócio que já tinha uma cartela de clientes que os seus pais fizeram antes. Tá, beleza, ótimo, maravilha, não estou falando desse caso, estou falando de um caso onde as pessoas arregaçaram a manga e fizeram com o próprio suor da testa realmente criar candidatos, criar clientes para aquele negócio. E eu sei que isso é louvável, isso custou muito tempo, muita dor de cabeça e que no final agora você chegou nesse patamar. Finalmente você já tem um fluxo constante e estável de clientes. Agora o problema é que você percebe que esse fluxo constante de clientes não são bem atendidos no nível que você esperava, porque simplesmente falta mão de obra. Ah, tá bom, Ale, até então não tem nenhum tipo de voilá. Mas sabe o que? Qual que é o voilá? O voilá é aqui, né? Eureka. É quando você começa a encarar a criação de pipeline de candidatos para tua empresa com o mesmo esforço e afinco que você criou pipeline de clientes. Você entendeu? Acabou, é isso. É teu trabalho como gestor de negócio pensar em estratégias estruturadas e não um jeitinho ali, mais ou menos, de tentar fechar as vagas na correria. Não é isso, não é estruturado.
Você não encontrou os clientes na correria, fazendo de uma forma improvisada. Tenho certeza que se você está aqui é porque é um empresário de sucesso ou está muito próximo desse sucesso e que você fez estruturado para encontrar esses clientes. Não foi assim, eu no improviso você tropeçou no cliente na rua. Não, tudo foi de caso pensado. Então, da mesma forma, você tem que também tomar como sério a questão de criar pipelines de candidatos. Você ter candidatos que jorram, que aparecem na tua empresa e que são candidatos excelentes. Para isso existe uma estratégia. Para isso que existe também o RH, para te montar essa torneirinha infinita de candidatos. Se você já tem um RH que faz isso, mas mesmo assim não jorra uma torneirinha infinita de candidatos, vou contar no final o que você pode fazer, tá bem? Mas é isso que eu quero trazer. Essa é a grande diferença entre empresários pequenos de empresários grandes, com grande potencial de escalar os seus negócios. Porque são empresários que olham a sério outros níveis, outros tipos de pipeline, outros tipos de... Pipeline a gente fala, né, de fluxo constante, né, que ele tem que criar, que não é somente de cliente, é começar também a encarar a questão de mão de obra como um fluxo constante, pois é isso que vai impedir ou vai escalar o seu negócio para um outro patamar. Existem muitos negócios, principalmente no interior, que eu já atendi, em que os donos não levaram com a mesma seriedade e estavam penando porque simplesmente faltava mão de obra para poder atender os clientes que essa pessoa já tinha criado, que essa pessoa, né, esse empresário, empresária já tinham criado. E sabe o que? É muito dolorido. Tinha uma empresária que, inclusive, ela estava deixando de ganhar 100 mil reais por dia, simplesmente porque estava faltando mão de obra. Olha que maluquice, né? Então é muito importante que você considere e fazer este cálculo mesmo. Quanto você está deixando de ganhar simplesmente porque você não tem força de mão de obra qualificada para atender os clientes que você criou com toda a força. Entendeu? Então eu espero mesmo que a partir dessa parte do vídeo, se você quiser pular, pode pular, mas a verdade é que você tinha que trazer essa visão. Você não, né? Corta essa parte, por favor, editora. Mas o ponto principal que eu quero trazer aqui para você... Não. Tira até aquela parte de... Pode pular o vídeo, tá? É muito importante, então, nessa etapa desse vídeo, você sair com essa clareza mental de que os candidatos, eles não surgem do nada. Tudo em empresas que são estruturadas e que crescem, que escala, tudo tem um porquê, até mesmo como atrair candidatos, você entende? E isso é estratégico. Então, para de pensar pequeno, comece a pensar grande. Se isso já te doeu, significa que você já está pronto para esse nível maior de expansão de consciência, de que vai fazer você se tornar um dono de uma empresa muito mais potente, com toda a visão para você levar a tua empresa na direção correta, beleza? Então vamos lá agora para o segundo capítulo, que é: quais são os sinais de que você ainda está no estágio anterior, ou seja, pensando pequeno? Quais são os sinais? Primeiro sinal, quando sai um funcionário da tua empresa, você se contenta com a resposta bem superficial de que a pessoa saiu por conta do salário mais alto. Gente, puxão de orelha, ninguém sai da empresa para ganhar menos. Óbvio que a pessoa vai sair para ganhar pelo menos 50 reais a mais, pelo amor de Deus. O ponto para mim não tem a ver com você escutar esse tipo de resposta, é você aceitar essa resposta e não se aprofundar mais nos motivos de saída. Por quê? O motivo de saída é ouro. É aí que você encontra aonde é que você tem como fortaleza em termos de empresa e aonde você precisa ajustar. Então, toda vez quando um candidato sair, comece a ter o hábito, ou peça para os seus líderes ter o hábito de perguntar o seguinte: tá bom, tá, você tá saindo por ganhar mais, tudo bem, isso eu concordo, ninguém sai para ganhar menos. Agora, o primeiro ponto aqui que eu quero trazer é: faça a seguinte pergunta para esse candidato, para esse funcionário. Me conte o melhor dia que você já viveu aqui na empresa, me dá um exemplo. E a segunda pergunta: me conte o pior dia que você viveu aqui na empresa. Com essas duas perguntas, você vai entender claramente quais são as fortalezas, o que você precisa trazer como mais forte no dia a dia na gestão e quais são os pontos que você pode melhorar se tiver algo a melhorar, principalmente se a pessoa traz que o pior dia foi o dia que ela se sentiu injustiçada ou que foi tratada mal por um cliente, tá? Então tudo isso ajuda você a entender quais são os pontos que você tem que reforçar mais e quais são os pontos que você precisa trabalhar para diminuir o turnover, diminuir a rotatividade da tua empresa.
entendeu? Então vamos supor que geralmente os funcionários, e isso é de praxe, porque eu já faço isso há muitos anos, geralmente as pessoas falam que o melhor dia foi o dia que ela foi reconhecida, foi o dia em que o próprio chefe agradeceu em público, foi o dia em que o chefe trouxe para ela e falou que ela fez a diferença. Então você vai começar a perceber que os funcionários, eles no fundo, aquilo que eles levam de lembrança é o trato, é a forma como você falou, a forma como o líder dessa pessoa falou. Então significa que você tem que reforçar mais ainda a sua liderança, ou até mesmo você que é o dono da empresa, a reconhecer mais em público. Você entendeu? E agora vamos supor que o pior dia, geralmente, fazendo muito dessas pesquisas de saída, a maior parte das vezes as pessoas saem também por conta do trato, ou a falta dele. Então as pessoas vão falar, para mim o pior dia foi o dia que teve a confusão com o fulano, o ciclano, ou o pior dia foi o dia que eu tive um cliente muito complicado, aquele dia eu tive vontade de chorar. Então assim, essas coisas só mostram que talvez a tua equipe precisa de um treinamento com gestão de conflitos. Você entendeu? Então essas coisas é que vão te ajudar fazendo essas perguntas, vão te ajudar a ajustar a tua empresa e parar de perder os melhores funcionários, ok? Então, pare de se contentar com uma resposta simples de que, está saindo porque se paga mais. Geralmente, essa é a primeira pergunta que eu faço para os empresários e quando eles só ficam nisso, eu falo, tá faltando mais um pedaço aí que talvez você perdeu essa informação, beleza? Então, se você disse sim, que quando sai um funcionário, você se contenta com essa resposta de que a pessoa está saindo somente por conta de aumentos salariais lá fora, saiba que você ainda está pensando pequeno, tá bem? Segundo ponto que ainda são sinais, né? Um segundo sinal de que você ainda pensa pequeno, que você está no estágio anterior, mas que assim, se você já está aqui até essa hora aqui no vídeo, significa que você está curioso, né? Como é que faz para ampliar a consciência? Então bora lá, o segundo sinal aqui. Quando sai um funcionário, você sai correndo para fechar a vaga, você faz assim correndo, você pega a referência de primo, tio, avô, enfim, vale qualquer pessoa para fechar e tapar aquele buraco. Você precisa fechar aquele buraco. Então esse é um outro sinal de que também não é muito benéfico, porque no final, quando você faz dessa forma, às vezes você está trazendo mais problema para dentro da tua empresa, uma pessoa que vai gerar mais problema, mais atrito, mais conflito, e às vezes até mais dificuldade de você desligar, porque afinal de contas, se é uma pessoa muito conhecida, um parente, um amigo, fica mais difícil de você demitir essa pessoa. Então você está trazendo mais problemas para o seu redor, tá bem? Outro e último sinal de que talvez você ainda precisa seniorizar sua visão, sua mentalidade, tem a ver com você não ter métricas de sucesso para as pessoas que entram. Para todo candidato que é aprovado e que entra na tua empresa, é importante você ter claro quais são os sinais de sucesso para o primeiro mês, segundo mês e terceiro mês, mesmo que seja para uma vaga de recepção. Outro dia mesmo, semana passada, eu tive que sentar com uma líder de uma empresa de estética para ensinar essa líder a como gerenciar as recepcionistas, porque era uma empresa que estava tendo muita rotatividade, não somente do cargo de recepção, mas também de outros cargos, até mesmo de biomédicas, etc. Mas eu pego aqui esse exemplo que está bem fresco, acabei de fazer isso, e eu mostrei para a própria líder de recepção de como que ela pode estruturar esse tipo de quais são as métricas de sucesso. Então eu perguntei para essa líder, o que uma recepcionista, o que você espera que a recepcionista que é nova, que tem um mês, ela deve fazer com o pé nas costas? Ela precisa fazer isso, isso, isso. Ótimo, maravilha. E aí, segundo mês, que mais que ela precisa fazer com o pé nas costas, que ela pode fazer para tornar melhor ainda o trabalho de recepção? Ela pode fazer isso, isso, isso. Então, acrescentando as atividades do primeiro mês e segundo mês, aí sim depois a gente vê o terceiro mês, o que mais ela pode fazer para se tornar a melhor recepcionista do mundo. Você entende? Então você precisa ter essa clareza de atividades, ou seja, se ela conseguiu fazer aquelas atividades, é um sinal de sucesso. Quanto mais claro for, com papel e caneta na mão, maior vai ser sua autoridade para transmitir segurança para aquela nova pessoa que está chegando naquela função, tá bom? Então, se você disse sim para praticamente esses sinais, significa que você ainda está pensando pequeno, que está na hora de você pensar como um grande executivo ou executiva que vai fazer com que a tua empresa escale, prospere e cresça, tá bem? Agora sim, a gente vai para a etapa final sobre o plano perfeito de como é que você vai ter uma torneirinha de candidatos jorrando para sempre na tua empresa, para você escalar e crescer cada vez mais.
E essa é uma solução que eu trago muito para os meus mentorados executivos, executivas, então pega papel e caneta. Então, primeiro passo fundamental que você precisa ter é, primeiro, identifique a causa raiz. Eu já falei lá atrás, nesse vídeo mesmo, não se contente com a resposta de que saiu por conta de salários maiores. Ninguém sai porque o salário é menor, tá bem? E todo mundo sai porque se ganha mais, ninguém sai para ganhar menos. Então, não se contente com essa resposta. Faça aquelas perguntas que eu falei agora há pouco, de como é que você pode se aprofundar sobre as motivações de saída. Isso, então, é a primeira etapa que você precisa ter. Segunda etapa, este cargo que você tem, que você está buscando, ou os cargos, a grande parte da tua empresa, os cargos que você tem mais necessidade, que tipo de nível técnico ou comportamental que você precisa? É um cargo que você pode ensinar o técnico, mas que você não abre mão do comportamental? No geral, isso simboliza o sucesso. Isso é uma das coisas que eu mais pergunto para o empresário e empresária. Este cargo aqui, o técnico, ele é fundamental ou é ensinável? A gente pode ensinar uma vez que vem o candidato, esponjinha, com vontade de aprender, a gente consegue ensinar? Porque isso é muito mais próximo do sinal de sucesso do que trazer alguém que tecnicamente está perfeito, mas que tem comportamentos tóxicos. Que comportamentos são esses? São comportamentos individualistas, são pessoas que competem e até mesmo maltratam os colegas ou até mesmo você que é dono de empresa, você entende? Então é melhor você trazer alguém que está disposto a aprender, e que tem todos os comportamentos, claro, que consegue trabalhar em equipe, etc, tem humildade, quer aprender rápido, aplica logo, enfim, do que trazer alguém muito bom tecnicamente, mas que não consegue se conectar em termos no caminhar da empresa. É uma pessoa que parece que vira mais uma pedra do sapato, entende? Então, idealmente, que você tenha muita clareza de que se é um ponto técnico, então saiba muito bem escolher e avaliar também aspectos comportamentais. Mas é muito raro, tá, gente? Uma empresa que consiga trazer e atrair os candidatos 100% em termos técnicos. O ideal mesmo é que você consiga observar principalmente os comportamentos chaves. Ai, mas Ale, eu quero alguém proativo. Tá bom, mas proativo em que sentido? Entende? É um proativo na área de vendas, é um proativo na área de programação, é um proativo na área de atendimento ao cliente, é um proativo na área de assistente administrativo? O que é o proativo que você está me falando? Todo mundo quer uma pessoa proativa, mas você tem clareza o que é proativo na tua empresa? Então é muito importante você conseguir listar quais são os comportamentos, beleza? Então esse é o segundo passo que eu falo para os empresários terem muito claro. Terceiro passo aqui. Quais são as fontes desse perfil que você está buscando? Principalmente, grande parte das empresas, elas querem trazer perfis com grande potencial, mas que não tenham salários muito altos. Isso é o recorte do Brasilzão, não é mesmo? Você que é empresário sabe muito bem que às vezes o seu prolabore não vai nem 2 salários mínimos, né? Tem até funcionários que ganham mais do que você, eu sei disso. Então, às vezes, o ideal mesmo é que você consiga trazer candidatos com alto potencial, mas que ainda não estão pedindo salários muito altos. Como que você fecha essa equação? Pois é, aí que está o segundo pulo do gato. Você já pensou que talvez esse seu trabalho também como fundador e empresário, se conectar e fazer networking com grandes fontes de mão de obra qualificada? Vou dar um exemplo, faculdades. A tua empresa está fazendo parte de feira de carreira? A tua empresa ou você mesmo como empresário está se posicionando como palestrante nas principais faculdades ou escolas técnicas de formação da tua região? Se você não está fazendo isso, claramente que tem outro empresário que já está fazendo, que já entendeu que tem uma fonte de mão de obra qualificada e que está na sua frente. Então você precisa ter este olhar de começar a estar nesses ambientes, porque formação de pipeline de candidatos dá tanto trabalho quanto formação de pipeline de clientes, você entendeu? Então é teu trabalho como fundador, como empresário, empreendedor que depende de mão de obra, também saber captar onde é que estão essas fontes de mão de obra qualificada. Então, muita atenção, preste atenção se você pode se posicionar como essa pessoa, alguém que vai ajudar até mesmo mentorar os alunos. Então, se prontifique, se posicione, busque,
tenha reuniões com essas faculdades. Se você que é empresário, empreendedor, tem interesse de começar a se posicionar tal qual, estou realmente pensando no futuro próximo, criar um evento onde não só reúne os principais empresários que eu tenho aqui como mentorados, até mesmo para vocês fazerem networking entre vocês, como também conectar com as principais instituições de ensino para vocês poderem ter acesso, também combinar essas agendas onde vocês possam entrar para palestrar, para vocês poderem mentorar e ajudar os alunos a saírem com uma visão muito mais realista do mercado de trabalho e que não somente seja uma formação mais teórica, entende? Então ajuda essa galerinha, ajuda essa turminha a ter uma visão mais realista, porque eu tenho certeza que depois você vai ser compensado com mão de obras mais qualificadas. Então isso é uma forma de pensar, tá? Não tô falando só de faculdade. É bom você começar a pensar centros de formação, técnica, ou até mesmo de escolas, né, médio, de ensino médio, onde estão saindo já alunos formados, terminando o terceiro colegial, digamos assim, né, o terceiro ano do ensino médio, já com 17, 18 anos, que você já pode empregar. Então, pensa o que para você faz sentido, mas é seu papel sim começar a pensar aonde é que estão as grandes formações, grandes fontes de mão de obra que você pode ter, que são mão de obra qualificada, né? E que também ainda não estão pedindo salários altos. Então é nesses lugares que você tem que ir, você tem que observar quem são os candidatos potenciais, esses jovens potenciais que querem muito conquistar o primeiro emprego. Então são esses que você precisa ter uma visão de, sabe aquele olhar de águia que é tipo, esse é especial. Você entende? Claro que eu não estou falando que todo jovem tenha mesma vontade, mesmo ímpeto, não. Mas é importante você estar nesse meio para captar, conseguir pescar aqueles que realmente são grandes potenciais que podem trabalhar na tua empresa. E eu tenho certeza que essa pessoa vai até ser mesmo muito grata pela oportunidade que você for dar, tá bom? Esse seria o terceiro passo, tá bom? O quarto passo, vamos supor que você fala, tá bom, Ale, entendi. O quarto passo, ele é mais estruturante e ele é muito mais definidor do sucesso da tua empresa em termos de pipeline de candidatos, que é a escola de formação. Existem muitas empresas que já têm escola de formação para ter um pipeline contínuo de candidatos à disposição, porque eles acostumam contratar os melhores alunos dessa formação para a própria empresa. Até mesmo, né, existem empresas da área de estética que ficaram mais fortes na escola mesmo, na escola de formação, do que a própria clínica de estética. Vocês acreditam? Se tornou uma nova fonte de renda que não necessariamente a própria clínica de estética. Então, existem muitas empresas que se desenvolvem e percebem que tem muito mais retorno, é mais rentável ter uma escola. Mas não estou falando que é o seu caso, o mais importante é você começar a estruturar uma mini escola de formação. E eu não estou falando de uma escola de formação de 1 ano, 2 anos, não. Às vezes uma coisa de 2, 3 meses é o suficiente para você já ali detectar quais são os melhores candidatos, os melhores alunos para você fazer um convite de uma forma explícita a trabalhar dentro da tua empresa. Sabe que empresa que faz muito bem isso? A XP, por exemplo. A XP, que é aquela de banco de investimento, outro dia eu vi lá, fui impactada por um anúncio na qual eles estavam anunciando a formação de assessores financeiros da XP. Eles estavam falando assim, você quer entender mais de economia e finanças e saber gerir o seu próprio dinheiro, vem aqui para a escola da XP. Claro que eles dali, dessa escola, eles captam os melhores alunos para poderem trabalhar como assessores financeiros. Eu sei disso porque o turnover dessa estrutura de assessores financeiros da XP é muito rotativo. Eu tenho uma das contas que eu tenho de investimento é da XP e toda hora tem um novo assessor. Então eu já sei que ali tem algum problema de rotatividade, turnover e que eles estão tentando fechar com a escola de investimento, escola de formação de assessores de investimento. Você entendeu? Então você também tem que começar a pensar. Você que tem uma clínica médica e está precisando de assistentes administrativos ou até mesmo assistente comercial que faz a venda interna com os clientes que forem lá fazer o orçamento, um plano, etc. Comece a pensar, será que não dá para fazer uma mini escola administrativa focada para estética? Será que não dá para fazer uma mini escola de formação de cabeleireiro e de manicure aqui nessa região, já que não tem nada? Eu vou ser a referência sobre isso? Entende? Você não tem a obrigação de contratar todo mundo. E aí sim você também tem acesso à mão de obra qualificada que você mesmo treinou e que você já conseguiu observar por um bom período o comportamento daquele futuro funcionário, beleza?
Quinta e última sequência, mantenha o networking aberto. O que eu falo aqui? Não fique só no mimicocó, conversando só com os mesmos empresários da tua região, Amplie o seu networking. Comece a estar em outros ambientes que vão te ajudar a formar este pipeline de candidatos. Muitos executivos de sucesso não contam esse pulo do gato, porque em parte eles fizeram isso mais por uma questão de intuição, e isso também não é dito em MBA, não é falado em escola de administração, não é falado de uma forma explícita, nem o RH vai falar assim para você entendeu? E também porque se eles descobrem, se eles entendem que isso faz parte da estratégia deles de eles conseguirem escalar, eles não vão ficar contando para você. Então, por isso mesmo é tão importante você fazer parte de networking muito mais ampliado. O fato de você estar aqui neste canal já é um passo a mais, porque você está abrindo a tua cabeça de como que você pode gerir melhor e tomar melhores decisões quando é quesito pessoas, tá bom? E é isso, para isso mesmo que a minha empresa existe. Se tudo isso já te cansou, você fala, meu Deus, Alessandra, fazer tudo isso dá muito trabalho, eu não tenho nem braço, nem condição, tô todo dia atolado de trabalho operacional, tô sempre com a equipe, se eu não tô lá, a empresa desanda. Para isso mesmo que existe a minha empresa. A minha empresa, junto com a minha equipe de consultores, a gente atua de uma forma muito pontual e a gente consegue entregar esse tipo de projeto em até um mês para você respirar. Então, se você tem interesse de entender como isso funcionaria, como isso se encaixaria na tua empresa, aqui mesmo na descrição você vai encontrar meu site com os contatos da minha equipe para a gente poder agendar a primeira reunião sem nenhum compromisso, para você me conhecer, conhecer a minha equipe e também entender um pouco mais como que a gente trabalha e ver se faz sentido para a tua empresa, tá bom? E eu tenho certeza que vai. Os meus feedbacks que eu tenho recebido dos clientes é de que assim, entrou a minha empresa primeira vez, eles sentem esse antes e depois, é um divisor de águas, tá? Então eu quero trazer isso também para você. E é isso, que a sua empresa seja expressão de luz neste mundo. Fui.